Em 23 de novembro de 1996, 163 passageiros a bordo de um Boeing 767 viveram momentos de terror. Hoje você vai conhecer em detalhes o que aconteceu com o voo 961 da Ethiopian Airlines, um dos momentos mais tensos da aviação dos anos 90, cuja trágica história assombra a memória de muitos familiares e sobreviventes até hoje. O voo 961 da Ethiopian Airlines consistia em uma rota comercial que interligava as cidades de Addis Abeba, capital da Etiópia, até Abidjan, na Costa do Marfim. O voo realizava escalas no Quênia, República do Congo e na Nigéria, representando uma importante rota dentro do continente africano. A rota era realizada por um Boeing 767, que já tinha 11 anos de operação até o dia do acidente. A aeronave foi entregue à companhia em 22 de outubro de 1987, prestando um excelente serviço até o dia da tragédia. O piloto responsável pelo voo do fatídico dia 23 de novembro de 1996 era Liu Abati, de 42 anos, que já havia acumulado uma grande experiência dentro da sua carreira. Com mais de 11.500 horas de voo, Liu somava mais de 4.000 horas apenas em modelos Boeing 757 e 767, como aquele que estava pilotando no dia da tragédia. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Jonas Mekuria, de 34 anos de idade, que também era bastante experiente. Naquele momento, Jonas já tinha 6.500 horas de voo, sendo mais da metade apenas em modelos como o utilizado no voo 961. Mas a experiência não é tudo o que você precisa para evitar uma tragédia no ar, principalmente se tratando da realidade da aviação na África nos anos 90. O próprio capitão Liu já havia sentido na pele os perigos da violência envolvendo a aviação do seu continente, alguns anos antes do voo 961. Com o histórico de 2 sequestros, o capitão Liu conhecia muito bem os riscos que envolviam a operação, mas ninguém esperava que isso fosse acontecer de novo. O pesadelo começou cerca de 20 minutos depois da decolagem, quando um criminoso a bordo do Boeing levantou-se do seu assento e correu até a porta da cabine, sendo seguido por outros 2 comparsas. Para evitar qualquer tipo de reação por parte dos passageiros, um dos sequestradores logo tratou de ameaçá-los, dizendo que estava portando uma bomba e podia explodir todo o avião se alguém tentasse se meter nos planos do grupo. Sem maiores problemas, os 3 sequestradores passaram pela porta e chegaram até a cabine, onde anunciaram o sequestro e renderam o primeiro oficial que tentou reagir. Neste momento, veio a primeira ordem. Os sequestradores queriam que a aeronave fosse desviada até a Austrália, onde mais tarde se descobriu que os criminosos iriam tentar conseguir asilo político. O piloto bem que tentou explicar que o combustível não seria suficiente para chegar até a Austrália. Mas os sequestradores não estavam muito interessados nisso. O capitão Liu insistiu que não seria possível fazer o que eles estavam pedindo, mas os criminosos voltaram a fazer ameaças e disseram que iriam explodir o avião com todo mundo dentro se a demanda não fosse atendida. Instantes depois do primeiro contato com o piloto, os sequestradores pediram ajuda de uma das comissárias de bordo para fazer um comunicado aos passageiros, informando sobre o sequestro e pedindo a colaboração de todos. Nesse momento, mais uma vez os criminosos mencionaram que estavam em posse de uma bomba e que ela seria detonada em uma questão de segundos se o plano desse errado. Seguindo os protocolos para esse tipo de emergência, o piloto emitiu um alerta para o centro de controle da área de Addis Abeba, avisando aos controladores sobre a ordem que ele havia recebido de voar até a Austrália. Os sequestradores pediram para que fosse passada uma mensagem até um aeroporto australiano, e assim o piloto conseguiu uma desculpa para ligar novamente para a torre de controle
e repassar seu nível de voo, quantidade de combustível e rota. Os controladores, junto com o capitão, tentaram convencer os sequestradores a descer em Mombasa, no Quênia, onde poderiam reabastecer a aeronave. Mas eles não gostaram da ideia. Irritados, os criminosos ordenaram que o rádio fosse desligado, removendo os fones de ouvido utilizados pelo piloto e alertando que não iriam mais tolerar nenhuma tentativa de comunicação feita por ele. A partir daí, o capitão sabia que as chances de uma tragédia acontecer eram muito altas, já que os criminosos não estavam dispostos a negociar e estavam optando por uma rota praticamente impossível. Mesmo pedindo várias vezes para os sequestradores reconsiderarem o plano original, implorando por uma parada para reabastecimento, o piloto não conseguiu fazer os criminosos voltarem atrás. Despreocupado, um dos sequestradores inclusive brincava com os controles da aeronave, sentado na cadeira do primeiro oficial e chutando o leme. De acordo com o que consta no relatório do acidente, os criminosos estavam sob efeito de álcool e uma garrafa de uísque rolava entre eles durante o sequestro. Em determinado momento, quando a aeronave passava pelas Ilhas Comores, a situação ficou realmente crítica e o painel da aeronave começou a exibir o alerta de baixo combustível. O piloto implorou para pousar, pois continuar voando seria uma missão suicida, mas, novamente, os sequestradores se negaram a ceder. Ao perceber que os motores estavam parando de funcionar adequadamente, o sequestrador que estava ao lado do piloto deixou a cabine e foi ao encontro dos outros dois criminosos, dando ao capitão a oportunidade de pegar o microfone e fazer contato com os passageiros. Naquele momento, conforme foi verificado junto à caixa preta da aeronave, o piloto avisou aos passageiros que o combustível já estava esgotado e que, infelizmente, o desfecho mais provável era um pouso de emergência e que provavelmente haveria impacto. Por isso, ordenou que os passageiros reagissem aos sequestradores de qualquer forma. A ação do piloto provocou uma briga dentro da cabine, com um dos sequestradores derrubando o microfone e interferindo de forma violenta nos comandos da aeronave. A confusão junto ao painel de controle fez com que o Boeing perdesse o piloto automático e começasse a voar de forma descontrolada, com uma trajetória de voo errática e velocidade inconstante. As conversas captadas pela caixa preta chegaram a registrar o momento em que o capitão disse a um dos sequestradores que não estava preocupado com as ameaças que eles faziam, já que ele estava morto de qualquer jeito, uma vez que a aeronave havia perdido os dois motores. Preocupado com os passageiros, o primeiro oficial se dirigiu até os corredores e começou a ajudá-los a vestir os coletes salva-vidas, além de passar informações sobre como eles deveriam se preparar para o impacto. Com certeza, a sua atitude ajudou a salvar vidas durante o incidente. A atitude do capitão Liu também foi considerada como heróica por muitos especialistas no assunto, já que o piloto brigou muitas vezes com os sequestradores para tentar dar o melhor desfecho possível para o voo. Liu tentou fazer um pouso de emergência no aeroporto Said Ibrahim, nas Ilhas Comores, já com os dois motores desligados, mas foi impedido pelos criminosos, que entraram em confronto físico com ele e fizeram com que ele perdesse as referências visuais para a descida. Depois disso, o piloto ainda tentou pousar em águas rasas, realizando o movimento de pouso contra as ondas em uma tentativa de suavizar o máximo possível o impacto. Porém, sob extremo estresse, o piloto acabou inclinando a aeronave para a esquerda, em mais ou menos 10 graus antes de tocar contra a água, fazendo com que o motor esquerdo e a ponta da asa atingissem o oceano antes do resto da aeronave. Como resultado, a aeronave quebrou-se no meio do oceano, causando a morte instantânea de 118 passageiros e 6 tripulantes. Graças à proximidade do local da queda com o hospital, bem como a velocidade com que o resgate chegou, 50 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente. O
O comitê de investigação responsável por analisar o incidente concluiu aquilo que todo mundo já sabia. Com base nos gravadores de voo, bem como as perícias realizadas, a queda aconteceu por conta da interferência ilegal dos sequestradores, que culminou na trágica falta de combustível, fazendo parar os 2 motores. Os 3 sequestradores morreram durante o acidente, mas os pilotos sobreviveram e inclusive continuaram a voar pela Ethiopian Airlines. Tanto Liu como Jonas foram premiados pelas suas ações heróicas durante o sequestro, mas o capitão sempre fez questão de dizer que o primeiro oficial foi o verdadeiro herói. De acordo com ele, Jonas lutou o tempo inteiro contra os criminosos, mesmo quando já estava sangrando e gravemente ferido. Isso, de acordo com Liu, deu tempo suficiente para que ele pudesse pousar da melhor forma possível. Hoje, você é nosso convidado para conhecer fatos realmente curiosos de um acidente aéreo envolvendo um ATR-72, o do voo 222 da Transásia. Em 23 de julho de 2014, um turbohélice ATR-72, de prefixo Bravo 22810, foi escalado para realizar o voo 222 da Transásia, que consistia em um voo doméstico entre as cidades de Kaohsiung e Magong, em Taiwan. O capitão era Li Iliang, de 60 anos de idade, com quase 23 mil horas de voo. Delas, 19 mil era em modelos ATR-42 e 72. Como copiloto estava o primeiro oficial, Chang Kuan-Xing, de 39 anos de idade, com um pouco mais de 2.300 horas de voo, quase todas elas em modelos ATR-42 e 72. A aeronave, ATR, é um modelo que pode operar em pistas com menos de 1.850 metros de comprimento, motivo pelo qual várias companhias investem nessas aeronaves para voos domésticos. É o caso da Azul, por exemplo, que possui mais de 30 exemplares deste modelo entre os seus aviões. Resumidamente, trata-se de uma aeronave bastante confiável, apesar de ser desenhada para voos domésticos e sem tanto luxo. Mas, como qualquer outra aeronave, ela não está livre de situações de emergência. 54 passageiros embarcaram no ATR-72 da Transásia naquele dia 23 de julho. Mas, infelizmente, a maioria não chegou ao seu destino. As coisas já começaram a dar errado logo cedo. Programado para partir de Kaohsiung às 16 horas do horário local, o avião deixou o aeroporto com 1 hora e 43 minutos de atraso, devido a problemas de mau tempo. A partir daí, tudo corria conforme o planejado, e não foi registrada nenhuma intercorrência até o momento de pousar. Durante a abordagem final, as condições climáticas estavam bastante prejudicadas e a torre de controle pediu para que o comandante assumisse um padrão de espera. Em outras palavras, o ATR-72 começou a dar voltas ao redor do aeroporto enquanto esperava pela autorização para descer. A partir do momento em que a visibilidade melhorou um pouco, a tripulação recebeu o ok para realizar o pouso em Magong, exatamente às 18 horas e 55 minutos do horário local. Infelizmente, durante a descida, a tripulação acabou desviando a aeronave um pouco mais para a esquerda, tirando o ATR-72 da direção da pista. Quando se deram conta do que havia acontecido, já era muito tarde para tentar corrigir. O comandante ainda tentou fazer uma volta para ganhar altitude outra vez e tentar novamente o pouso, mas com o avião a apenas 72 pés, um pouco mais de 21 metros de altura, a manobra era quase impossível. A aeronave se chocou contra várias árvores nos arredores do aeroporto, perdendo vários pedaços da fuselagem nesse momento. Descontrolado, o avião invadiu um vilarejo próximo e destruiu diversas casas, rasgando o centro da fuselagem e deixando diversos passageiros pelo caminho. Quando finalmente parou, a aeronave explodiu
e deu início a um incêndio que piorou ainda mais a situação. Das 58 pessoas que estavam a bordo, somando passageiros e tripulantes, 48 perderam a vida durante o acidente. O cenário do desastre era bastante chocante, com corpos espalhados pelo chão e sobreviventes tentando rastejar até um local seguro. O relatório oficial das investigações apontou que a tripulação não cumpriu à risca o protocolo de aproximação por instrumentos. Em outras palavras, o piloto voou abaixo dos 330 pés, um pouco mais de 100 metros de altura, indicados pelo manual durante a manobra de pouso. Além disso, os tripulantes não conseguiram perceber em tempo hábil que a aeronave havia sido acidentalmente desviada para a esquerda durante a descida. O relatório conclui, com base nesta constatação, que houve perda da consciência situacional sobre a posição da aeronave no momento da aterrissagem. O documento também ressalta os problemas climáticos que afetaram a pista. O alcance visual da pista estava reduzido a 500 metros, aproximadamente, o que dificultava a visualização do aeroporto no momento da descida. O aeroporto de Magong havia sido afetado recentemente por um tufão que ficou conhecido como Matimo, incluindo chuvas fortes, perda de visibilidade e mudanças no comportamento do vento. Tudo isso, segundo os investigadores, pode ter contribuído com a tragédia. O relatório também menciona que os depoimentos de alguns pilotos da Transásia davam sinais de que havia uma cultura de violação dos procedimentos operacionais durante os voos da companhia. A prática de descer abaixo do mínimo estabelecido nos manuais no momento da aproximação, por exemplo, não era exclusividade do piloto, que estava a bordo do ATR-72, por exemplo. Além disso, também há indícios de que a companhia falhou na hora de escalar os pilotos para o voo, uma vez que o comandante apresentava sinais de cansaço e acúmulo de fadiga antes de assumir o controle do ATR. Por fim, ficou constatado que a aeronave não tinha problema nenhum de aeronavegabilidade e que foi lançada de forma involuntária contra o terreno por conta da consciência limitada da tripulação quanto à proximidade da aeronave com o solo. O mês de agosto de 2024 ficou marcado pela tragédia envolvendo um avião ATR-72 da Voipaz, que caiu no interior de São Paulo, vitimando as 62 pessoas que estavam a bordo. Esse desastre será assunto aqui em nosso canal um pouco mais para frente, quando o documento for publicado. Nós do canal Realmente Curioso, com certeza voltaremos com as informações atualizadas sobre esse acidente, que já é considerado um dos piores desastres aéreos em solo brasileiro desde 2007, quando a tragédia envolvendo o voo 3054 da TAM deixou 199 mortos. Em 16 de agosto de 2010, um Boeing 737 acabou se envolvendo em um desastre aéreo que poderia ter sido evitado. Naquele dia, a companhia colombiana Aeris realizava o voo 8250 entre Bogotá e San Andrés, na Colômbia. Após uma aproximação de pouso mal sucedida, a aeronave acabou se chocando contra o solo, partindo-se em 3. Fundada em 1980, a Latam Colômbia foi criada inicialmente com o nome de Aeris, operando a princípio apenas com aeronaves de pequeno porte. Com o tempo, os investimentos aumentaram com a aquisição de aeronaves maiores, passando a oferecer rotas um pouco mais longas, sobretudo dentro da Colômbia, Equador, Venezuela e Estados Unidos. Em 2010, o voo 8250 da companhia consistia em uma rota relativamente simples entre o Aeroporto Internacional Eldorado em Bogotá até o Aeroporto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, localizada na ilha de San Andrés, conhecida por suas praias exuberantes e destinos turísticos procurados por visitantes do mundo inteiro. Naquela segunda-feira, o 737-700, fabricado em 2003,
foi escalado para operar o voo 8250. A aeronave com prefixo Hotel Kilo 4682 tinha mais de 23 mil horas de voo sem nenhum problema, até o fatídico dia. No comando do 737 estava o capitão Wilson Gutierrez, de 44 anos de idade. Até o momento daquele acidente, ele contava com a experiência de mais de 7.600 horas de voo. Delas, apenas 343 horas foram a bordo de um 737-700. No assento da direita estava o primeiro oficial Camilo Pinheiros, de 25 anos. Ele obtinha até aquele momento uma experiência de quase 2.000 horas de voo, 800 delas apenas em modelos na qual estava operando naquele dia. A bordo do Boeing havia 125 passageiros e 6 tripulantes, totalizando 131 pessoas a bordo do avião. Exatamente à meia-noite e 7 minutos, o 737 decolou de Bogotá sem quaisquer intercorrências. O voo em si transcorreu sem maiores problemas até a aproximação com o aeroporto de San Andrés por volta de 1h40 da manhã no horário local. Ao se aproximar da pista de pouso, o Boeing chocou-se contra o solo e acabou partindo em 3. Um dos motores chegou a ser arrancado da asa com a força do impacto, enquanto o nariz do 737 e 8 fileiras de assentos se separaram do resto da aeronave e deslizaram pela pista. O trem de pouso também se soltou, parando a vários metros do restante dos destroços. Das 131 pessoas que estavam a bordo, incluindo passageiros e tripulantes, 2 acabaram perdendo a vida, mesmo com a agilidade com a qual os bombeiros e a equipe de resgate entraram em ação. Os bombeiros correram na direção dos destroços assim que a aeronave caiu, inclusive contendo um pequeno incêndio que teve início logo após o impacto. Além das 2 vítimas fatais, 107 pessoas tiveram lesões de diferentes níveis de gravidade. O problema é que esses números fazem parte de uma grande polêmica que nos ajuda a ter uma ideia da desorganização envolvendo os dados do voo. Isso porque não havia unanimidade nem sequer na quantidade de pessoas a bordo da aeronave. Inicialmente, relatos falavam em 121 passageiros e 6 tripulantes, mas logo em seguida, o número de ocupantes subiu para 131, sendo 125 passageiros e 6 tripulantes. Além disso, o relatório inicial do acidente dava conta de 99 pessoas levadas para os hospitais, sendo que pouco tempo depois foi confirmado que o número verdadeiro era um pouco maior. A primeira fatalidade confirmada foi de uma senhora de 68 anos que teve graves lesões. Ela foi socorrida pelas equipes de resgate e colocada em uma ambulância expressas, mas não resistiu e acabou falecendo a caminho do hospital. Além dela, uma criança de 10 anos faleceu após ter sido hospitalizada por 16 dias devido a danos cerebrais em decorrência do acidente. Infelizmente, ela não conseguiu resistir, mesmo com todos os cuidados médicos. Assim que as operações de resgate na pista do aeroporto San Andrés terminaram, as autoridades colombianas deram um pontapé inicial nas investigações do acidente. Os órgãos mobilizados foram a Unidade Administrativa Especial de Aeronáutica Civil e a Força Aérea Colombiana, que fecharam todo o entorno do aeroporto para tentar entender o que havia acontecido. Inicialmente, as notícias que circulavam na imprensa atribuíam a culpa do acidente ao mau tempo na região. Os relatórios de meteorologia apontavam ventos acima da média, com acúmulo de água na pista. Mas logo de cara, havia mais de uma versão sendo contada a respeito do que teria acontecido durante a aproximação. Alguns dos passageiros sobreviventes relatavam que a aeronave tinha caído após ter sido atingida por um raio, hipótese que era defendida também pelo próprio piloto. No entanto, os dados extraídos dos equipamentos de gravação da aeronave apontaram que ela teria se partido durante o impacto com o solo e não enquanto estava no ar. Esses achados contrariavam a ideia de que a aeronave teria sido atingida por um raio, algo que é tido como bastante raro na aviação e que não acontece pelo menos
desde 1971, quando um Lockheed L-188 caiu a caminho de Lima, no Peru, após ser atingido por um raio. As próprias autoridades já desconfiavam desde o início que essa tese não seria confirmada e se recusavam a comentar sobre ela publicamente durante a investigação. Como acontece na maior parte dos acidentes aéreos, a Boeing enviou investigadores americanos para a Colômbia para acompanhar os trabalhos. Eles perceberam que o aeroporto não tinha o equipamento necessário para detectar cisalhamento do vento, fenômeno bastante conhecido como wind shear, que é caracterizado por uma rápida variação nas correntes de vento. O fenômeno acontece com alguma frequência durante fortes tempestades e pode representar um risco altíssimo, até mesmo para pilotos experientes. O relatório final, publicado em 15 de julho de 2011, descartou completamente a hipótese de que a aeronave teria sido atingida por um raio. Na verdade, o documento defendeu que o acidente foi causado por uma falha de execução na manobra do pouso. Segundo os investigadores, a tripulação errou o cálculo da aproximação, fazendo com que ela ocorresse em uma altitude abaixo da trajetória planejada. Segundo o documento, o piloto pensou que estava mais alto do que realmente estava, provavelmente por conta de uma ilusão criada pela chuva. Essa ilusão é comumente chamada de efeito de buraco negro e costuma acontecer quando os pilotos se aproximam de pistas molhadas durante a noite, principalmente quando há incidência de luzes muito brilhantes. Há vasta literatura sobre o fenômeno dentro dos manuais da aviação e os efeitos podem ser contornados pelos pilotos, ainda que ofereçam um certo risco. A Aeronáutica Civil da Colômbia recomendou que a tripulação da Aeris passasse por uma reciclagem para garantir que os pilotos estivessem prontos para lidar com esse tipo de situação adversa. Apesar do erro humano, os órgãos investigadores ressaltaram que o relatório final não tinha como objetivo apontar culpados, e sim garantir que falhas como essa não se repetissem no futuro. Eu vou ficando por aqui e lhe agradeço por ter ficado comigo até o final. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos te esperando no vídeo que está aparecendo em tela.